uma coisa muito importante. É que a gente criou umas coisas artificiais que a gente chama fronteira, não é? Porque qual a diferença que você tem saindo da fronteira do Brasil e entrando na Bolívia? É o mesmo planeta, são as mesmas pessoas, não é isso? São as mesmas coisas. E é o mesmo ser humano. Não tem diferença nenhuma. A gente muda um pouquinho a cor da pele, sabe? Mas o que é essencial para um é essencial para o outro. Tem uma diferencinha de língua. Olha, eu fui trabalhar uma vez na Indonésia, numa mina de enxofre, num vulcão, no Kawaii Jem, e eu fiquei lá com a equipe, tirando o enxofre, que o vulcão cuspia aquele enxofre toda noite, manhã cedo, com aquelas barras de ferro, quebrar, transportar. Ninguém falava uma palavra de inglês, de nenhuma língua que eu podia me comunicar, eu não falava nada de javanês. E olha, eu fiquei tão amigo daqueles caras que o dia que eu fui embora, eu saí chorando e eles ficaram chorando, você entende? Então, olha, nós somos um animal gregário, nós somos um mesmo animal, no planeta inteiro. Então, talvez isso de eu viajar todos esses anos, de eu frequentar todas essas sociedades, frequentar mesmo, porque eu passar 3, 4 meses no interior de um país, você vê muita coisa, você conhece muita gente, me permitiu ver que não existe estrangeiro, que não existe diferença, que África, Brasil, Ásia, o comportamento básico é o mesmo, todo mundo ama da mesma maneira, todo mundo sofre da mesma maneira, o que é essencial para um é essencial para o outro. Ora, nessa viagem que eu fiz para o Gênesis, eu descobri que nós somos muito mais velhos do que nós imaginamos. Eu encontrei sociedades que são como nós fomos há 9.000 anos, 10.000 anos. O Zoé, que eu encontrei aqui no norte, na calha norte do Amazonas, a uns 300 quilômetros, dentro da mata de Santarém. Esses Zoé foram contactados há relativamente pouco tempo. Mas olha, eles amam os filhos dele do jeito que eu amo os meus. Eles amam as mulheres deles amam os homens da mesma maneira que eu amo a mim. Você entende? O que é essencial continua sendo essencial 9.000 anos, 10.000 anos depois, você entende? Eles têm a tecnologia que nós temos hoje. Olha, eu aprendi uma coisa fabulosa com esse Zoé. Eu estava com a Ana Sueli Arruda, que era a linguista de Brasília, que veio comigo. A Ana Sueli viveu, a Lélia veio depois, nós ficamos juntos lá um tempão naquela mata. E um dia nós estávamos caçando e o Ipó, o meu amigo índio, que nós ficamos amicíssimos, o Ipó ia tirar uma flecha e eu estava a uns 15 metros dele fotografando. Aí ele pediu a Ana Sueli para me sair de lá, que a flecha dele ia cair lá. Aí eu voltei, Ana Sueli, ele está seguro que ela vai cair? Aí ele me explicou que ele ia inclinar a pena dele um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a flecha dele, ele ia tirar, se ele errasse o macaco, a flecha dele ia fazer um movimento e ia entrar ali. Aí eu falei, putz, é a técnica que nós temos de lançamento de foguete. A gente já conhecia a balística perfeitamente. Nós lançamos um foguete, ele sai da estratosfera, e ele vem, ele penetra outra vez, você calcula, e ele cai naquele lugar assim. E a gente já fazia a mesma coisa 10.000 anos atrás. Nós conhecíamos a balística perfeitamente, nós só fizemos quantificar. Colocar matemática dentro daquela trajetória para calcular o movimento, o que a gente fazia antes, você entende? Instintivamente. Eu via esses índios atirar uma flecha, ela caía, ele atirava a segunda, dentro da trajetória da primeira, se ela não caísse ao lado e cruzasse o alto com a outra, a flecha estava com defeito. Ele pegava a flecha, ele esquentava outra vez, ele atirava de novo, ele calculava a trajetória matematicamente. Esses índios têm antibiótico, eles têm anti-inflamatório, tudo que nós temos. Nós só fizemos em grande quantidade. Sintetizamos uma quantidade de produtos naturais para atender uma grande população, mas o que é básico, o que é essencial, nós sempre tivemos. Nós somos a mesma espécie. Há 10 a 50 mil anos, nós mudamos muito pouco. E esse conceito de fronteira, eu perdi. Você entende? A viagem de Gênesis que eu fiz durante 8 anos, eu rodei 32 regiões, o país, no mundo inteiro. Mas a maior viagem que eu fiz no Gênesis foi dentro de mim mesmo, descobrindo a minha relação comigo mesmo, através dessas populações, que fui eu mesmo há 10.000 anos, 50.000 anos atrás,
a relação com o meu planeta, que o meu planeta é todo completamente vivo. Eu descobri que se eu tivesse a capacidade de ver o mundo, não nos 80, 90 anos da minha vida, muito curta, se eu tivesse a capacidade de ver em 10 mil anos, em 100 mil anos, eu ia ver que aquelas montanhas que eu pensava que era natureza morta, elas são tão vivas quanto eu. Eu vi árvores de 4 mil anos, que um cientista mostrou, olha, essa árvore foi queimada desse lado há mais ou menos 2 mil anos. Ela lá, produzindo folha, produzindo fruto, abrigando pássaros, sabe? Aquela árvore tão forte como um ser humano, sabe? Então, nós fazíamos parte de um todo. E na realidade, não existe Brasil, não existe França, existe o nosso planeta. Não é isso? E que isso eu descobri, para mim é isso. Entende? Por isso que eu nunca saí da minha terra.